Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Abram suas Bíblias na terceira carta de João. Terceira carta de João. Quantos encontraram? Digo amém. Amém. Então, reverência à palavra do Senhor, vamos colocar de pé e vamos ver o que Deus tem preparado para cada um de nós esta noite. Somente os 4 primeiros versículos. Terceira carta de João, somente os primeiros 4 versículos. Assim diz a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Senhor Deus e Pai de infinita bondade e de misericórdia, que neste momento a Tua palavra ela ache guarida em nossos corações, venha nos abençoar, Senhor Deus, com a Sua palavra, que neste momento, sob a Tua palavra, nós lançamos ela sobre essa igreja, para que essa igreja ela possa, Senhor Deus, frutificar, para que a Tua igreja ela possa, meu Deus, ser uma igreja amorosa, uma igreja cheia de amor, uma igreja que anda na verdade, uma igreja que vive a verdade, uma igreja, Senhor Deus, que dá um verdadeiro testemunho a respeito daquilo que o Senhor fez em suas vidas. Que a Tua igreja, Senhor Deus, ela possa estar multiplicando a graça que o Senhor colocou em suas vidas, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor Deus, e não aparte de nós o Teu Santo Espírito. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus lugares. E como os irmãos já ouviram aqui a ministração por a parte do diácono, os irmãos já têm mais ou menos uma noção sobre o que eu vou falar essa noite. Eu vou falar essa noite, o tema dessa noite é sobre o verdadeiro testemunho, ou o bom testemunho. Amém? Queridos, na caminhada cristã, o que fala mais alto não são as nossas palavras, mas o nosso testemunho. Testemunho aqui não é aquilo que fazemos para querer aparecer. Tudo eu faço para que Deus seja glorificado. A gente tem, glória a Deus. A gente gosta de fazer assim. E às vezes esse testemunho que a gente dá não é para a glória de Deus, às vezes são mesmo até para a nossa própria glória. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, glória a Deus, glória a Deus. Mas só que essa glória a Deus não está, o coração não é uma glória para Deus, mas o coração é a glória para quem? Para si mesmo. Então eu não estou falando desse testemunho, eu estou falando do verdadeiro testemunho. E o verdadeiro testemunho, ele não é dado por você, mas pelos outros que observam a sua vida, ou observa a minha vida. Amém? Jesus, ele nos chamou, queridos irmãos, para testemunhar dele. Estava conversando com o diácono Ailton ali fora, enquanto o diácono Hamilton ministrava aqui fora, e nós vimos que o próprio Jesus disse que ele não aceita o testemunho dos homens. Ele não aceita o testemunho dos homens. Certo? Por quê? Porque esses homens não conhecem o amor de Deus. Então, queridos, testemunhar, quando Deus nos chamou para testemunhar de Jesus, certo? E, como eu estava dizendo aqui, Jesus ele nos chamou para testemunhar dele e não para testemunhar de nós mesmos. Quem dá testemunho de nós são os outros.
Se você observar, Jesus não deu testemunho dele, Jesus deu testemunho do Senhor. O testemunho que Jesus trouxe foi para a glória de Deus, porque tudo que ele fez, ele ouvia do Pai e ensinava de acordo com a palavra do Pai. Amém? Para dar testemunhos, queridos irmãos, é necessário, ou melhor, precisamos ser revestidos de poder. Nós não podemos dar testemunho, até não damos, se não formos revestidos de poder. Já foi lido aqui, eu quero repetir para os irmãos, Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhar, queridos, implica em ser martirizado. Vou repetir isso para você. Testemunhar implica em ser martirizado. Se você vai testemunhar de Jesus, você está se arriscando a perder a sua vida. É por isso que muitos não gostam de dar testemunho a respeito de Jesus. O texto em exposição, do versículo 1 ao versículo de número 12, ele fala de 3 homens. 3 homens. Quem são eles? Gaio, Diótrefes e Demétrio. Especificamente, você vai ver no versículo 1, no versículo 9 e no versículo 12. Gaio e Demétrio, queridos irmãos, eles dão testemunho aqui a respeito da verdade, um testemunho excelente. Certo? Gaio e Demétrio, repito aqui, que Gaio e Demétrio, eles dão um testemunho excelente a respeito da verdade. Já Diótrefes, nome esquisito, né? Já Diótrefes, um péssimo testemunho. Será que na igreja tem Diótrefes? Queridos, na igreja visível há salvos e perdidos, crentes verdadeiros e crentes falsos, há trigo e joio, ovelhas e bodes. É bom termos um bom senso, um bom parecer de nós mesmos e nos examinarmos a nós mesmos. O que é que somos? O testemunho que nós estamos dando, de quem é esse testemunho? É de Deus ou é de nós mesmos? É tanto que Paulo ele pede para que nós possamos estar nos examinando. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é porque já estáis reprovado. Amém? Então vejamos o que nos ensina essa pequena epístola nesses 4 primeiros versículos em exposição. O que nos ensina? Nós vamos começar com o remetente desta carta, isto é, aquela pessoa que escreveu essa carta ou que mandou essa carta. Vamos começar com ele. Vejamos o versículo 1. O presbítero ao amado Gaio. João ele não apresenta-se como apóstolo, apenas como o presbítero. As palavras presbítero, bispo e pastor são termos com o mesmo significado. Por exemplo, Paulo de Mileto, ele mandou uma carta a Éfeso, para Éfeso, para chamar os presbíteros daquela igreja. Isso está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 17. No mesmo capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Paulo diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, são palavras que têm a mesma conotação, são semelhantes, são o mesmo adjetivo, não tem uma mais alta do que a outra, ou seja, bispo, pastores, presbíteros, e por aí vai, são a mesma coisa. Meus amados irmãos, nós observando os tempos
esses tempos de hoje, nós chegamos em uma época em que o título vale mais que o próprio caráter do ser humano. Na época que estamos vivendo, os líderes evangélicos, eles ostentam abertamente a títulos, a altos títulos nas igrejas. E esses títulos são altos impostos por si mesmos. O amado, como diz o apóstolo, esses títulos, quais são os de hoje? Por exemplo, o título que mais as pessoas querem hoje nas igrejas é o quê? É o de apóstolo, porque pastor já passou. Bispo já era, presbítero já era, agora eu quero ser apóstolo. E como diz o amado pastor Hernandes Dias Lopes, e até mesmo aqueles que se dizem pai apóstolos. Já não quer mais ser mais apóstolo, agora é pai apóstolos. Meu Deus, né? São títulos, certo? Pai apóstolo. João, ele se apresenta, mas se nós atentarmos às cartas, não só as cartas, mas o Evangelho de João e suas cartas, João, ele se apresenta de uma forma exemplar de humildade eclesiástica. João sequer se cita como apóstolo, João sequer se cita como aquele que andava com Jesus, né? Mas ele se coloca diante com muita humildade para aquela igreja ou para esse homem ao qual ele expôs essa carta aqui agora. Em segundo lugar, queridos, o destinatário, isto é, aquela pessoa a quem foi escrita esta carta. Para quem foi escrita esta carta? No versículo 1 ainda o texto diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, ou seja, a quem eu amo em Jesus. Jesus colocou esse amor dentro do presbítero, dentro de João, para amar esta pessoa por nome Gaio. A segunda carta, ela foi escrita para uma igreja. Já a terceira, a um homem de verdade, um excelente homem, um homem que dá um bom testemunho. O Novo Testamento, ele nos traz 4 referências ao nome Gaio. Segue-se aqui a sequência para que os irmãos possam entender. Primeiro, Atos capítulo 19, versículo 29, o texto diz o seguinte: foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, 2 macedônios. Quem era eles? Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo. Este Gaio aqui, desse texto nós olhamos aqui, ele era um Gaio macedônio. É como o texto está nos explicando. Segundo, Atos capítulo 20, versículo de número 4. O texto diz: acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Gaio de onde esse Gaio aqui? De Derbe. Romanos capítulo 16, versículo 23, a parte A do versículo diz: saudai-vos Gaio, meu hospitaleiro, e de toda a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, Paulo diz assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Crispo e Gaio. Gaio de onde? De Corinto. Agora, meus queridos irmãos, não dá para nós sabermos exatamente a quem João se refere nessa carta. Porque ele não deixou específico: olha, eu estou escrevendo a Gaio de tal região. Não, ele está escrevendo a Gaio, a esse homem de testemunho. Um homem de um testemunho forte, um homem de verdade. Então não sabemos quem verdadeiramente a quem João está escrevendo essa carta. E eu pesquisando em outros lugares, eu achei um comentário, uma nota de rodapé
da Bíblia de estudo, palavra-chave hebraico e grego, que diz o seguinte: originário da Macedônia, Gaio era um dos companheiros de Paulo que foi preso durante um tumulto em Éfeso, Atos 19, 29. Ele também estava entre os que acompanhavam Paulo a Jerusalém, talvez como um oficial representante de uma igreja em Derbe, e foi um membro, grupo que esperou Paulo em Troade, Atos 20, versículo 4 e versículo 5. Gaio foi batizado por Paulo em Corinto, 1 Coríntios 1, 14. A sua casa era usada como local regular de encontro da congregação. Na verdade, Paulo hospedou-se com ele durante uma de suas visitas a Corinto, Romanos 16, 23, a parte A. João ele está elogiando Gaio pela sua hospitalidade e também expressando o seu grande desejo de vê-lo pessoalmente, de abraçá-lo, de conversar com ele, de passar algumas instruções junto com ele ali. João tinha um grande amor por esse homem chamado Gaio. Claro, João ele amava a sua igreja, porque todo pastor ele ama a sua igreja, certo? Mas aqui em especial ele mandou uma carta especial a um homem separado, um homem exclusivo, um homem chamado Gaio. Amém, queridos? Terceira coisa que eu quero conversar com os irmãos é o grande cuidado de João por este homem. Acompanhe comigo o versículo 2, por favor. O versículo 2 ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. A vida espiritual de Gaio era super saudável. Vou repetir, a vida espiritual de Gaio era super saudável. Esse homem ele não tinha riqueza e nem saúde. Era pobre e, além de ser pobre, também era um homem doente. Mas ele tinha uma grande coisa que chamou a atenção de seu pastor. O que é que ele tinha? Intimidade com Deus. Intimidade com Jesus. Porque não importava as condições em que ele estava. Se ele era pobre ou se ele era rico, se ele era doente ou se ele era sadio. O que o que João diz aqui é que ele pede por ele, pela saúde dele, pela prosperidade dele. E como assim é próspero? Que a sua alma, o seu espírito, algo dentro desse homem era especial. A vida espiritual de Gaio, repito, era muito saudável. Esse homem não tinha riqueza e nem saúde, mas tinha intimidade com Deus. Sua vida espiritual era próspera. Então, queridos, é possível ser pobre e ser rico espiritualmente? Sim, é possível. É possível estar fisicamente enfermo e ter uma vida espiritualmente abundante? Sim, é possível. Existe um grande problema no meio do povo de Deus. Que grande problema é esse? Bom, se para mim as coisas estão indo bem, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, estou na igreja direto. Mas se a coisa começa a fraquejar um pouquinho, começa a murmurar. Não era para ter acontecido isso. Por que isso aconteceu? Não era para ter. Ou seja, em vez de glorificar o nome do Senhor, o que é que vai fazer? Vai murmurar agora porque está numa situação bem complicada. Queridos, vejamos a paciência de Jó. Vamos ter exemplo pela paciência de Jó. Porque Jó, mesmo depois de ter perdido todos os seus bens, depois de ter perdido toda a sua posição social, depois de ter perdido seu status, ter perdido também todos seus 10 filhos, depois quase ter perdido a mulher, ainda por cima recebeu uma grande enfermidade, o que Jó disse foi o seguinte: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados,
Jesus, ele diz assim para você, tomara que você escute a voz de Jesus. Porque Jesus, ele diz assim, olha, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que eu digo, o que o Espírito diz às igrejas. E sabe o que é que Jesus diz aqui para você hoje? Ele diz assim, conheço a tua tribulação. Conheço a tua dificuldade. Eu conheço a tua tribulação. Conheço a tua pobreza. Mas ele diz assim, mas eu sei que você é rico. Louvado seja Deus. Isso aqui está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, a partir do versículo. Ou será que nós estamos enganados, pensando que Jesus não sabe do que nós estamos passando? Sim, sabe. Ele não só sabe, como ele está provendo algo de bom para cada um de nós. Ele não só sabe como ele é o próprio provedor daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ele é o próprio provedor. Ele diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na realidade, queridos irmãos, essa saudação aqui que João dá é uma oração a Deus em favor de Gaio. Devemos orar pela prosperidade financeira e pela saúde dos nossos irmãos. Mas é claro, meus amados, que nós devemos ter o grande cuidado de não cair no engano da teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela diz o seguinte, ela diz que você não pode ser pobre. E se você é filho de Deus, você deve exigir. Se você é filho de Deus, você tem que exigir. Isso aqui é o que diz a teologia da prosperidade. Ela diz também que também você não pode ficar doente, você não pode adoecer. E isso é mentira. Nós temos que ter o cuidado. Temos que pedir pela saúde dos irmãos, temos que pedir pela prosperidade dos irmãos. O nosso voto é que os irmãos sejam prósperos, porque se os irmãos são prósperos, suas famílias serão prósperos. Se os irmãos são prósperos, os irmãos terão mais alegria, terão mais prazer em servir ao Senhor. O nosso voto é que os irmãos tenham saúde, que seus filhos sejam cheios de saúde, porque quando nossos filhos não têm saúde, quando nós não temos saúde, isso nos deixa abalado, isso nos deixa triste. Mas o nosso voto é que o mesmo voto que João disse para este homem, Gaio, são os nossos votos para com a igreja do Senhor. Que vocês sejam prósperos, que vocês sejam cheios de saúde, assim como é cheio de saúde a alma de vocês. Louvado seja Deus. William Backlin, ele diz que um pastor verdadeiro, ele interessa-se tanto pela saúde espiritual da alma, como pela saúde física do corpo dos crentes. São lindas as palavras de Warren Wiersbe quando diz que a saúde física é um resultado da boa alimentação, exercícios, limpeza, descanso apropriado e vida disciplinada. Da mesma forma, saúde espiritual é o resultado de fatores similares. Devemos nos alimentarmos com a palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Paulo diz, exercita-te na piedade. Paulo diz o seguinte, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita os falatórios profanos e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Ou seja, Paulo diz, rejeita as fábulas profanas. Ou seja, essas conversinhas que os camaradas têm, eu estou tendo aqui uma visão aqui, dá licença aí, rejeita isso não existe. A Bíblia também, pela boca de Paulo, ele nos ensina a nos mantermos também limpos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, diz o texto, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.
Queridos, e também nós devemos evitar a contaminação que o mundo conduz, que o mundo oferece para a sua igreja. Preste atenção. Devemos evitar a contaminação do mundo. E como é que é isso? Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, nós devemos descansar no Senhor enquanto fazemos estas coisas, enquanto nos alimentamos bem, para que o nosso corpo seja saudável. Nosso espírito também precisa ser bem alimentado para que o nosso espírito tenha uma saúde que agrade ao coração de Deus. Ao mesmo tempo, devemos descansar no Senhor. É o que Jesus diz para nós. Jesus diz assim, olha: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que é que nós vamos achar? Ele diz: e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus tem para mim. É isso que Jesus tem para a igreja. É isso que Jesus tem para aqueles que o buscam na sinceridade de seus corações. Em quarto lugar, meus queridos irmãos, a alegria de um pastor é saber que suas ovelhas têm um testemunho exemplar. Versículo 3. Versículo 3 diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Como eu falei na introdução, o verdadeiro testemunho, ele não é dado por nós, mas os outros é que vão atestar sobre o nosso comportamento. Gaio, ele era um homem que andava na verdade, e precisamos também andar na verdade. Verdade para Gaio era mais do que um conceito, era uma prática de vida. Gaio não separava a sua vida religiosa de sua vida secular. Era crente, era fiel. Gaio, ele era um crente. Se nós pegarmos a vida de Gaio e aplicarmos no mundo de hoje, trazermos a vida de Gaio da época de João e aplicarmos hoje dentro da igreja, Gaio seria o tipo de crente assim. Gaio seria crente na igreja, Gaio seria crente em casa, seria crente no trabalho, no colégio, na vizinhança, em todo lugar. Gaio estava presente com Jesus e Jesus estava presente com Gaio. Amém? Ou seja, não havia dicotomia entre a profissão de fé e a prática. Gaio não separava a teologia de sua vida. Sua conduta e seu credo andavam sempre em harmonia. Andava em verdade e amor. Defendia a verdade em amor e amava em verdade. Sua verdade e seu amor eram conhecidos de todos. O texto que o diácono leu aqui, do segundo livro dos Reis, o capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9, estava falando de quem? De Eliseu. Eliseu. Quem foi Eliseu? Discípulo de quem? De Elias. Discípulo de Elias. E simplesmente Eliseu chegava numa cidade e uma mulher rica olhava para Eliseu e observava o comportamento daquele homem. Simplesmente observava o comportamento daquele homem. E o convidou para comer em sua casa. Por quê? Por causa do seu grande testemunho. Ele não disse: eu sou profeta, eu sou isso. Não, ele não disse isso. Como tem gente, se eu não sou profeta na tua vida. Não, não é isso.
as pessoas iam visitar João e viam que davam um bom testemunho a respeito de Gaio. Será, queridos, que as pessoas podem dar um bom testemunho de nós? Da maneira como nós somos no mundo? Da maneira como nós somos na igreja? Será que as pessoas podem dar um bom testemunho a nosso respeito? Como é que é o nosso linguajar aqui na igreja? Como é o nosso linguajar lá no mundo? Como é a nossa vestimenta aqui na igreja? Como é a nossa vestimenta lá no mundo? Será que a vestimenta da igreja lá no mundo tem que ser outra vestimenta? Vamos pensar nisso, tá bom? Isso aqui, queridos irmãos, traz muita alegria ao coração de seu pastor. Você pode até me perguntar, pastor, o que é que eu faço para as pessoas darem um bom testemunho de mim? O que eu faço? Já estou há tanto tempo na igreja, eu não tenho dado fruto, meus frutos têm sido apodrecidos, mas o que eu posso fazer, pastor, a partir de hoje, para mim poder, para que as pessoas possam dar um bom testemunho de mim? O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa a respeito disso? Posso? Pode, você pode. Sim, você pode. Nunca é tarde para ser feliz, amados. Então, o que você pode fazer? Eu vou lhe dar a receita de Gaio, que é muito simples. A receita de Gaio é muito simples. Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, medite na Bíblia. Amém? Terceiro, deleite-se na Bíblia, na palavra de Deus. Quarto, pratique a palavra de Deus. Pronto, amados. Simples, muito simples, irmão. Isso aqui é muito simples. Porque quando você medita na palavra de Deus, quando você se propõe a ter um propósito de buscar a presença de Deus, a presença de Deus vai ser forte na sua vida. Nós já lemos vários textos aqui, várias vezes, quando as Escrituras, ela diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E detalhe, o que é que o texto completa? E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Diz o Senhor. Presta atenção, queridos. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O que a digestão é para o corpo, a meditação é para a alma. Não é apenas o suficiente ouvir ou ler a palavra. Precisamos digerir essa palavra. Digerir. A questão da palavra, nós temos que ser como gado. Vou repetir, a questão da palavra, nós temos que ser como gado. Vocês sabem como é que o gado come? Come, já prestar atenção? Os beicinhos do bichinho, ó. Comendo, ó. Mas ele, toda hora que você olhar para o gado, ele está o quê? Está mastigando, está se deliciando daquilo que ele come. Precisamos digerir, queridos irmãos, essa palavra que nós recebemos. Precisamos fazer com que essa palavra ela passe a fazer parte da nossa vida interior. Um alimento saudável leva vitaminas, leva proteínas ao nosso corpo. Sim ou não? Às vezes, quando nós estamos debilitados, nós precisamos tomar o quê? Uma vitamina. Se a nossa alma está fraca, tome chá da erva, certo? Da raiz de Jessé, que é Jesus. A degustação da palavra, ela leva o DNA de Jesus à nossa alma. Ei, Jesus diz, aliás, o próprio João diz assim, que nós temos a semente de Deus. A semente de Deus está em você. A semente de Deus está no seu coração. O Senhor colocou isso em você. Você tem o DNA do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Em quarto lugar, queridos irmãos, a declaração da alegria de João. Vamos acompanhar comigo o versículo 4. Aliás, em quinto lugar, vamos acompanhar o versículo 4, por favor.
versículo 4. No versículo 4, João diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha aqui, João ele está dizendo aqui que, pelo entendimento aqui, nós vamos entender que João está dizendo que ele já teve muitas alegrias. Mas agora, no momento, João está dizendo, a maior de todas as alegrias que eu já tive é de saber que os meus filhos andam na verdade. Os irmãos aqui que são pais, que são mães, o que você sentiria sabendo que seu filho anda mentindo para você? O que nós vamos sentir saber que nossos filhos mentem para nós? Qual seria o nosso sentimento? Você confia no seu filho, de repente seu filho começa a inventar coisas, aí você pode até dizer assim, pastor, meu filho não mente não. Opa! Antigamente, no meu tempo, quando era menino, se dissesse assim, não, menino não mente, a gente até acreditava. Mas nesse tempo de hoje, se você dizer assim, pastor, criança não mente, eu digo assim, mente. Então tenha cuidado quando seu filho for se queixar para você de alguma coisa, papai ou mamãe. Tenha cuidado. Examine os fatos para você não fazer coisa errada. Escutou amém aí? Amém. Tenha cuidado com isso. Então, amados, não existe alegria maior para um pai que sabe que seus filhos andam em verdade. Por quê? Porque isso, queridos irmãos, é um legado que o pai deixa aos filhos. Agora, eu pergunto, e por que esses filhos tinham esse testemunho? Porque seguiam o bom exemplo do pai. Amém? Porque seguiam o bom exemplo do pai. Outro dia, eu não ouvi, mas alguém me disse que o meu filho mais velho, antes de se casar, disse o seguinte, eu acho que foi a minha esposa que disse isso, que quando ele se casasse, ele ia criar os filhos dele da mesma forma como eu criei ele. Na doutrina. Certo? Na correção. Certo? Na correção. Na justiça. Na verdade. Amém? Não passe a mão na cabeça de seu filho. Se estiver errado, corrige teu filho. Porque mais tarde você vai se alegrar porque você fez de seu filho um grande homem. A maior alegria de João não era financeira, mas espiritual. Sua recompensa não era monetária. Ele não andava atrás do dinheiro dos irmãos, mas alegrava-se em vê-los andando na verdade. Os crentes, eles não eram fontes de lucros, mas filhos espirituais, a quem João devotava a sua vida. Você nunca vai ver um homem de Deus desejando a sua riqueza, mas vai ver ele pedindo a Deus pela sua prosperidade e saúde. Até porque prosperidade sem fidelidade, na verdade, é motivo de tristeza e não de alegria. Simon Kistemaker, ele diz que João, ele fala de filhos, quando ele fala de filhos, ele não fala no sentido, ele está falando não no sentido biológico, mas no sentido de nascimento espiritual. De forma semelhante, Paulo ele escreve aos crentes de Corinto, dizendo o seguinte, pois eu, pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. De todas as alegrias que João experimentou no mundo, ele considerava a maior de todas saber que seus filhos iam bem espiritualmente. Claro, também nós não podemos, amados irmãos, ser tão ingênuos a ponto de não sabermos que assim como tem filhos que alegram o coração dos pais, também tem aqueles que entristecem. Nesse mesmo contexto que nós estamos aqui vendo, João, ele relatando, ele fala do mau testemunho de quem? De Diótrefes. E quem era Diótrefes? Uma pessoa que se achava que era dono da igreja. Então, queridos irmãos,
eu quero concluir dizendo o seguinte: vamos alegrar o coração de Jesus. Vamos andar na verdade. Vamos andar em Jesus. Não importa se você não possui bens naturais, não, isso não importa. Escute, olha o que Jesus disse. Jesus disse que a vida de um homem não constitui nos bens que ele tem. A vida de um homem não constitui nos bens que ele possui. Também não importa se você está doente. Importa sim se a sua alma se alegra em Jesus, se ela é alegre por estar cheia de Jesus. E se não, querido, eu quero dar um conselho para você. Se a sua alma não é alegre em Jesus, então quero lhe dar um conselho. Se não, venha e se encha de Jesus. Não saia daqui sem a presença de Jesus em você. Você não conseguirá dar um bom testemunho a respeito de Jesus se Jesus não estiver em você. Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E Jesus diz assim: não foram vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a cada um de vocês, para que vocês vão e deem frutos. Né? E não é fruto, não é qualquer fruto, são frutos bons. Para tudo quanto vocês pedirem a meu Pai, eu vou-lo conceda. Deus abençoe esta palavra no seu coração. Que você possa estar alegrando o coração de Deus através do seu testemunho, através da sua vida. Observe as pessoas ao seu redor. Vejam como elas olham para você. Veja o que é que você está dizendo. Cuidado com sua língua. Fale bem das pessoas. Não fale mal, fale bem das pessoas. Ame as pessoas porque Jesus amou você. Porque Jesus ama você. Então, se Jesus nos amou primeiro, nós também devemos amar aos outros. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.